Olá pessoal, sou o professor Freza e vamos ao nosso terceiro vídeo da série de 4 vídeos sobre circuitos elétricos. Se tu perdeu algum dos vídeos anteriores, basta dar uma verificada na minha fanpage para ver os outros vídeos. Então é o seguinte, vamos lá. O que a gente tinha visto nos outros vídeos? Começamos por esse, associação simples ali de um resistor com uma fonte direta, uma associação de dois resistores em série e agora uma associação de dois resistores em paralelo. Então veja bem, só por motivos de comparação. No segundo vídeo, nós associamos dois resistores em série de 10 ohms e repare no brilho. No primeiro vídeo, nós colocamos um resistor de 10 ohms. Olha o brilho. E agora, dois resistores de 10 ohms e repara o brilho. Veja, esse brilho aqui é exatamente o mesmo que esse daqui, quando está sozinho. Agora, esse daqui não é o mesmo quando estão os dois desta forma. Então, para aí, temos várias diferenças. Repare, na corrente elétrica, a corrente que atravessa cada resistor é de 1 ampere. Aqui também de 1 ampere, por isso tem o mesmo brilho. E aqui é de meio ampere. Vale a pena dar uma olhada nos dois primeiros vídeos, se caso tenha perdido. Neste caso aqui, vamos trabalhar agora. O que acontece? Notamos que a corrente que chega aqui, no que a gente chama de um nó, se divide. Uma parte vem para cima, outra para baixo. Para cima, para baixo. Para cima e para baixo. Chegam aqui, essas carguinhas se juntam. Então, nesse tipo de associação, o ramo que atravessa este resistor não é o mesmo que esse. Então, a gente pode entender que há uma total independência. No entanto, é de se esperar então que a corrente total se divida em uma corrente aqui para cima e outra corrente aqui para baixo, certo? Muito bem. O que mais há em comum agora nesses resistores é que a tensão total, como de costume nos outros vídeos também, eu coloquei 10 volts e repara a tensão que fica para esse daqui, 10. E nesse daqui, também 10. Por isso que a gente fala que esses dois ramos são alimentados pela mesma diferença de potencial. No caso aqui, a mesma diferença de potencial da fonte, certo? Então, características principais. A tensão não se divide entre os resistores, mas a corrente sim. Agora, qual é a perguntinha que eu vou fazer para vocês? O que acontece com o brilho desta lâmpada no momento em que eu alterar, por exemplo, a resistência dessa daqui? Tempo para pensar. Vamos lá. Repara no brilho dessa, vou aumentar a resistência. De 10 vou passar para 20. Percebeu alguma coisa? Espero que nada. Por quê? Porque aqui a gente tem um tipo de associação onde estes ramos são totalmente independentes. Se eu mudar a resistência aqui, nada afeta aqui. Se eu desligar aqui, nada afeta aqui. Continua passando a mesma corrente, logo vai ter o mesmo brilho. Posso ligar, posso desligar, não afeta em nada. Por isso que a gente utiliza esse tipo de associação nas nossas casas. Por exemplo, tem a lâmpada do quarto e a lâmpada da sala. Vou lá, desligo a lâmpada da sala, do quarto não afeta nada. Mesma coisa aqui. Agora, é legal a gente fazer uma relação entre essas duas aqui. Porque note, no momento em que eu aumentei a resistência dessa, começa a passar uma menor corrente elétrica. Claro, é de se esperar que onde tenha maior resistência, tenha menor corrente elétrica. A gente consegue perceber por aqui. O que é em comum para essas duas lâmpadas, esses dois resistores? A tensão, porque é uma associação em paralelo. Logo, lá por cima, onde tem maior resistência, vai passar menor corrente. O que a gente pode falar sobre o brilho? O brilho, a potência das aqui, não mudou. Por isso que a gente tem uma relação totalmente independente. Mas nessa daqui, como eu aumentei a resistência e diminuiu a corrente, o que aconteceu com a potência? Será que diminuiu 2 vezes ou 4 vezes? Vamos ver nas relações. Repare, se eu pensar por meio daqui, a tensão não mudou, porque a tensão é a mesma da fonte. Como eu percebi que a corrente diminuiu a metade, por quê? Porque eu dobrei a resistência, a potência vai diminuir também
pela metade, ok? Se eu reparar, por exemplo, por essa daqui, o que é em comum nessas duas? A tensão. Então, aquela que tiver maior resistência, aquela de cima, que eu dobrei a resistência, potência caiu pela metade, ok? Beleza. O que mais a gente pode dizer sobre isso daqui? Claro que eu alterando uma dessas resistências não muda nada na outra. No entanto, muda a resistência total. Volta. Quando a resistência só aquela de cima era 10, nós tínhamos uma resistência total do circuito que nos dava uma corrente total de 2. Quando eu altero a resistência de uma delas, acaba afetando a resistência total, logo afeta a corrente total, por isso aqui diminuiu. Tá? O legal daqui é que tem que diminuir numa relação onde, se eu aumento a resistência duas vezes, continua passando uma corrente 1 aqui. Aqui a corrente diminuiu a metade, porque eu aumentei a resistência duas vezes. Então, se aqui diminuiu a metade, ficou 0,5. 0,5 mais 1 dá 1,5. Então, recapitulando, nesse tipo de associação, o legal é que tu tens essas ramificações entre dois nós totalmente independente. Acontece uma coisa com uma, nada acontece com a outra. Tudo acontece normalmente, tá? Beleza. E o legal é que nesse caso o que acontece é a nossa fonte acaba fornecendo uma corrente só para essa. Quando eu ligo, tu vais aumentar a corrente gerada pela fonte, fornecida pela fonte, porque agora tu está alimentando duas resistências, duas lâmpadas, tá ok? Muito bem, gente. Sou o professor Freza, espero que vocês tenham gostado de mais esse videozinho. Um grande abraço, bons estudos para todo mundo.